Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e finalmente trazer ótimas novidades para você torcedor vascaíno, porque agora há pouco terminou uma conversa de quase 3 horas entre a Camila Farani, investidora, bilionária e vascaína, com a diretoria Cruz Maltina em São Januário. A gente vai trazer todos os detalhes dessa conversa importantíssima que pode render uma grande ajuda financeira para o nosso gigante da Corina. Parece que de fato as coisas boas estão voltando para o nosso clube. Então a gente vai trazer tudo o que aconteceu e para isso, já te avisando, fica até o final do vídeo. E além dessa notícia, falar também sobre Carol Pfeiffer, a outra investidora que também está interessada em ajudar o clube, estará sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, também em São Januário, conversando com a atual diretoria, mandou indireta hoje pela parte da manhã nas redes sociais para alguns vascaínos. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu e além dessas muitas outras novidades, falar sobre Ricardo Gomes, pasta de futebol para o ano que vem. Parece que as coisas estão se alinhando e teremos uma definição dos profissionais que chegarão no Vasco e também a limpa no elenco. Então, o vídeo está repleto de novidades e é claro, você, torcedor vascaíno, que realmente ama o Vasco, não pode perder o vídeo de hoje. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu faço questão de te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha da chegada desses investidores, aliás, dessas investidoras dentro do Vasco. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas agora vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E hoje, né, pela parte da manhã, tivemos a reunião entre a Camila Farani e a diretoria vascaína, como tá passando essa foto para vocês, mas além dessa reunião que a gente vai deixar para falar sobre no final do vídeo, também tivemos outra, ou teremos outra, entre o Jorge Salgado e o Ricardo Gomes. Eu já trouxe essa notícia pela parte da manhã, mas faço questão de reforçar ela agora. Ricardo Gomes, técnico e treinador, ali é técnico ou treinador, né, campeão da Copa de 2011, Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco, estaria hoje se reunindo com o Jorge Salgado também em São Januário para conversar sobre cargo profissional para 2022 dentro do Vasco. Ele que já trabalhou fora do cargo de treinador no Bordeaux, na França, em 2019 por 6 meses, um trabalho que ele não conseguiu ter continuidade, poderia estar voltando para a diretoria do futebol em 2022 no Vasco. A única dúvida ainda é qual cargo ele irá trabalhar, ou como diretor de futebol, ou como CEO, ou como diretor executivo, mas muito provavelmente teremos o Ricardo Gomes na pasta de futebol do Vasco em 2022. As conversas vão acontecer hoje e poderemos ter uma definição ainda hoje na parte da noite. E além disso, né, falando ainda sobre essa pasta de futebol, notícias rápidas, porque o foco de fato do vídeo é sobre essas investidoras chegando dentro do clube. Mas falando sobre o departamento de futebol para a próxima temporada, porque parece que as coisas de fato estão se alinhando. Temos aí algumas definições quase realmente confirmadas para alguns cargos da próxima temporada. Primeiramente, como eu já falei, o diretor de futebol, o CEO, deve ser sim o Ricardo Gomes. Abaixo dele teremos o executivo de futebol, que será o Anderson Barros, que está atualmente no Palmeiras, terá a final da Libertadores sábado e após a final chegará uma definição do seu futuro, que há grande chance de ser o Vasco, clube onde ele já trabalhou no ano de 2017. Abaixo do diretor executivo Anderson Barros, o Fernando Praz, trabalhando na coordenação técnica e departamento de futebol, e abaixo do Fernando Praz, o Zé Ricardo sendo o novo treinador. Parece que o departamento, a pasta do futebol de 2022, está se formando, e o ponto positivo para mim é que todas as pessoas conhecem a grandeza do Vasco, já trabalharam no Vasco e podem ajudar demais a reconstrução do nosso clube para o ano de 2022, deixando bem claro, como eu já falei no vídeo, em outro vídeo, aliás, o Anderson Barros e o Zé Ricardo são aí pessoas que foram escolhidas pelo Carlos Leite, segundo o jornalista Gilmar Ferreira. Uma situação complicada, mas pelo menos são dois nomes muito competentes que poderão chegar aí dentro do nosso clube. E falando rapidamente também sobre limpa no elenco. Hoje tivemos a notícia de um jogador que foi liberado diretamente, confirmadamente, aliás, de maneira confirmada, que não irá mais jogar no Vasco, sendo ele o Valber. O Valber que chegou por um empréstimo do Atlético Paranaense, estava no
Cuiabá nessa temporada, veio pro Vasco a pedido do Lisca, teve algumas oportunidades, não conseguiu aproveitá-las. O Vasco tinha aí empréstimo dele somente até o final do ano, tentou aí renovar o empréstimo, mas o Atlético Paranaense não aceitou. E para que o Vasco ficasse com o atleta para 2022, teria que pagar algo em torno de 1,5 milhão de euros, o que estava no contrato aí na cláusula caso o Vasco quisesse comprar o atleta, algo em torno dos 9 milhões de reais. O Vasco de imediato, é claro, não aceitou, então ele estará retornando ao Atlético Paranaense no ano de 2022. Ele que já tinha tido as férias antecipadas, agora de fato não pertence mais ao gigante da colina. E além dele, outro zagueiro que também poderá estar de saída, ainda temos uma incógnita, é o Leandro Castan. Ontem, no programa do Rica Perrone, ele afirmou que de fato ainda não sabe o que será do futuro dele dentro do Vasco. Ele deixou bem claro que tem o desejo de permanecer no clube, mas tendo, aliás, contrato até 2022, mas depende muito do próximo diretor executivo e do próximo treinador. Ele inclusive falou com as seguintes palavras: depende de quem vai chegar. Eu não sou aquele cara que vai dizer que tem que ficar aqui. Se dizerem que acabou, eu saio. Gosto muito do clube e tenho uma gratidão enorme pelo Vasco. Todo mundo que está lá do meu lado sabe. Amigos e família. Ou seja, dando a entender que ele quer de fato ficar. Eu já falei isso, inclusive, em outros vídeos, mas agora está muito mais nas mãos, né, da atual diretoria e dos próximos profissionais que chegarem no departamento de futebol do Vasco do que do próprio atleta. Mesmo tendo um contrato até o final do ano que vem, ele poderá estar sim de saída e ter o seu contrato rescindido no final dessa temporada. E agora sim, torcedor, falar sobre Camila Farani, Carol Pfeiffer e no final do vídeo sobre essa treta aí entre a Carol Pfeiffer e o Léo Encina. Primeiramente, vamos logo direto ao ponto, direto ao assunto que você, torcedor vascaíno, quer ouvir, que é sobre a Camila Farani, uma outra investidora do mesmo programa da Carol Pfeiffer, Shark Tank, né? Só que tem um grande diferencial. Ela tem muita grana, igualmente a Carol Pfeiffer, mas ela é vascaína. Fez postagens aí no Maracanã, parece com a filha, com a mãe, com a camisa do Vasco. Então isso é um ponto muito importante. O coração dela, quando ouve Vasco, toca mais, né? Um sentimento tem ali o que ajuda aí nas finanças, na forma como ela vai investir o dinheiro no Vasco da Gama. E ela foi convidada ontem pela atual diretoria para conhecer o Vasco da Gama, almoçar com os membros da atual diretoria para que ela possa conhecer o Vasco definitivamente, as instalações de São Januário e ver no que ela pode ajudar. Ela de imediato aceitou o convite e hoje esteve sentado, como está aparecendo aí na foto para vocês, lá no restaurante do Almirante. Fizeram parte aí das conversas o VP de Marketing Vitor Roma, o CEO Luiz Melo, o diretor de Equidade Racial Leonardo Santos e o diretor de Marketing Francisco Cronenberg. Essa ida, só para deixar bem claro, não tem nada a ver com essa iniciativa da Carol de investir no Vasco e com a chegada dela aqui no Rio de Janeiro na quinta-feira e em diante na sexta-feira em São Januário para conversar com membros da diretoria. Uma coisa é diferente da outra. A Carol Pfeiffer que tomou essa iniciativa de ajudar o Vasco, enquanto a iniciativa com relação a Camila Farani foi por parte da própria diretoria Cruz Maltina. Segundo notícias aí do jornalista Lucas Pedrosa, as conversas duraram algo em torno de 3 horas para entender a situação do Vasco, conhecer São Januário e depois ela foi à sala do presidente Jorge Salgado para conversar com o mesmo. A interação foi considerada, aliás, muito positiva, né? E a Camila Farani teria ficado feliz por saber que o Vasco tem aderência e sustentabilidade. Mas a grande pergunta que fica é: e agora, o que vai acontecer? Ela vai colocar dinheiro no Vasco? Ela vai ajudar o Vasco? Lembrando que ela é uma bilionária, é uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, então poderá ajudar muito o Vasco. Então a gente fica na dúvida do que irá acontecer daqui para frente. Houve a conversa, mas vamos ter o dinheiro entrando dentro do clube? A resposta é: ela vai trabalhar para saber, com as informações que ela teve aí hoje, o que ela poderá fazer para ajudar o Vasco. Deixando bem claro que sexta-feira, né, a Carol Pfeiffer chegará quinta no Rio, sexta-feira estará em São Januário. A Camila Farani poderá estar indo ao lado dela também em São Januário para conversar em conjunto, a Carol, a Camila e a atual diretoria do Vasco, para saber o que poderão juntas fazer para ajudar o gigante da colina. Uma excelente notícia e, é claro, quando tivermos mais novidades envolvendo essa situação, traremos para você. E falando agora sobre Carol Pfeiffer, né? Hoje, pela parte da manhã, ela publicou aí uns stories muito interessantes, né? Publicou aí falando sobre alguns aproveitadores, dando a entender que pessoas estariam tentando se aproveitar desse momento para utilizar essa força que ela
tá tendo, né, por meio do Vasco para ganhar mídia, para ganhar fama. Ela disse com as seguintes palavras: gente que se diz vascaína está muito mais causando do que ajudando. E por que eu falo que poderia ser algo envolvendo o Levenciano? Porque ontem ou anteontem, eu não me lembro do dia, ele fez essa postagem que está aparecendo aí para vocês, com a seguinte frase: não satisfeitos em colaborar para provocar uma situação de inviabilidade com resultados desportivos pífios, a fim de sustentar o discurso que só havendo futebol a preço de banana salva, o Vasco é de colocar, e diversos flamenguistas, aliás, na gestão. Eis que agora o plano é vender um clube para um flamenguista e ex-VP financeiro do Flamengo. Ou seja, a ligação dessa gestão com o rival vai ficando cada vez mais clara e com isso fica evidente quem são os verdadeiros tubarões, dando aí uma pequena indireta também de fato a Carol Pfeiffer. E a Carol Pfeiffer não deixou barato. Respondeu hoje o seguinte nas suas redes sociais, através do story, mas também através de postagem. Na postagem ela disse o seguinte: sou apaixonada pelo Brasil, pelo empreendedorismo, sou palmeirense e estou tentando ajudar o Vasco. O que não estou querendo é brigas, discórdias ou ataques. Bora fazer acontecer em tudo que decidirmos tocar, levando sempre uma mensagem de otimismo e de paz. Eu sei que é difícil de viver em sociedade e nunca vamos concordar com todas as opiniões, mas em certos momentos é preciso ter inteligência e se unir sempre por um bem maior, até para debater tem momento certo. Então parece que uma indireta aí entre as duas, um personagem político e uma investidora que estaria disposta a ajudar o Vasco, está acontecendo. Lembrando que o Vasco não vai ser vendido para essa empresa que o Levenciano falou. Lembrando que independente se realmente o CEO, né, dessa Win The Game, dessa empresa que está por trás aí de captar recursos no mercado para o Vasco, é flamenguista, tinha também na própria chapa do Levenciano flamenguista. Então palavras infelizmente que caíram em contradição, e até por esse motivo, se a gente olhar no Instagram do Levenciano, esse post que ele publicou, ele apagou. Não sei se devido a alguma vergonha ou algo do tipo, mas ele resolveu apagar o post e se ausentar da situação. Uma coisa é, de fato, concordo com as palavras aí da própria Carol Pfeiffer. Infelizmente, ao invés de ajudar o Vasco, tem muito mais gente causando do que realmente querendo colocar a mão na massa e ajudar o clube. Situação complicada, situação difícil, e agora aliás, a gente vai terminar o vídeo e vocês vão ficar aí com os stories da Carol Pfeiffer, onde ela falou tudo o que tinha pra falar e parece que deu de fato assim direta pro Levenciano. Então, antes de vocês ficarem com o vídeo, é claro, eu quero agradecer por você ter ficado aqui até o final do nosso vídeo, né? Se você curtiu, a gente trouxe muitas notícias, vou pedir a sua inscrição, porque ela é importantíssima pro nosso crescimento. Vou pedir também o seu like e o seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha de toda essa situação dentro do nosso clube. Um grande prazer ter você aqui conosco e deixe aqui o seu comentário, porque eu vou fazer questão de responder a cada um de vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, saudações vascaínas e fiquem aí com o vídeo da Carol Pfeiffer. Já acordo aqui, plena, maquiada por Gui Rios, maravilhoso, no meio do caos, que tá uma reforma aqui em casa. E falando em caos, também já rolou polêmica aqui, né? Já as más línguas foram dizer que eu tinha feito os stories ali falando da Camila. Gente, por favor, né? Vai colocar aí lenha na fogueira. De nenhuma forma eu tava falando da Camila. E um beijo pra Cami, vou encontrar ela no Rio de Janeiro. Já tinha combinado com ela de tomar um café. E é o seguinte, né? É importante que nesse momento todo mundo esteja do mesmo lado, que é a intenção aí de salvar o Vasco, de ajudar o Vasco, etc. Vou reforçar aqui. Não sou vascaíno, sou palmeirense, mas vocês me mandaram um monte de mensagens aqui, fui entender a situação do Vasco, quero ajudar, e todo mundo que estiver disposto a ajudar será muito bem-vindo. O que eu falei é que tem muita gente se aproveitando da situação para causar polêmica, postando aí nas redes sociais, gente que se diz vascaína, e que tá mais causando do que ajudando.